Companheiros, irmãos, diante de Deus, caminhemos sempre, cada vez mais, nesses momentos difíceis que a Terra está passando e que continuará, né? Continuará até que chega a última palavra de Deus. Os eventos, as coisas que virão ao nosso caminho. E nós todos estamos aqui, seja encarnados ou desencarnados, para dar testemunha a essa mudança, aquilo que está passando. Não fiquem desesperados, aflitos, porque a cada um está guardado aquilo que ele merece, aquilo que ele deverá passar. Se por acaso algum de nós temos que passar, nós vamos dar graças a Deus, porque pelo menos, gente, a gente está saldando dívidas de outras vidas que não deram tempo da gente ainda saldar. Não, lembrem-se, tenhamos fé, tenhamos paz dentro de nós mesmos, né? Não vamos ficar aflitos com os acontecimentos, nem desesperados, porque isso faz parte do que a Terra tem que passar. E, se vocês souberem, ainda está passando, né? Porque, olha, desde o ano 60, gente, que já está tendo mudança. Quer dizer, seres encarnados que deveriam passar para outro planeta, para outro orbe, quer dizer. Então não é de agora, nem de hoje, nem nesse momento. Faz tempo. Agora apenas está continuando. E cada dia com coisas novas, coisas diferentes, coisas assustadoras, mas que fazem parte, né, do cenário, para falar a verdade. Será dado àquele que tem. Um espírito amigo, em Bordeaux, em 1862, lá em Paris. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: "Por que falais por parábolas?" Eles, respondendo, disse: É porque vos foi permitido conhecer o reino dos céus, mas quanto a eles, não lhes foi permitido. Pois a todo aquele que tem será dado ainda mais e ficará na abundância, mas daquele que nada tem será retirado até mesmo o que tem. Eis porque vos falo por parábolas, porque ao ver nada tem, e ao ouvir nada entende e nem compreende. E a profecia de Isaías neles se cumpre quando disse: Escutareis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não me vereis. Mateus, versículo 13. Prestai atenção ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, medir-vos-ão a vós, e ainda darão de acréscimo. Porque a quem tem, dar-se-lhe-á, mas quem não tem, tirar-se-lhe-á, ainda naquilo que possui. Marcos, versículo 4. Dá-se àquele que tem e retira-se daquele que não tem. Meditai sobre esse grande ensinamento, que muitas vezes vos parece contraditório. Aquele que recebeu é aquele que possui o sentido da palavra divina. Recebeu porque tentou tornar-se digno disso e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços que tendem para o bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem a graça do Senhor. São como um imã que atrai as melhores progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para subir a montanha sagrada,
no cume da qual se encontra o repouso após o trabalho. Tira-se daquele que nada tem, ou tem pouco. Toma isso como ensinamento figurado. Deus não retira de suas criaturas o bem que se dignou a fazer-lhe. Homens cegos e surdos, abri vossa inteligência e os vossos corações, e vede pelo Espírito, entendei pela alma, e não interpreteis de uma maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus que retira daquele que recebeu pouco, é o próprio Espírito, que dispersivo e descuidado não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade a dádiva semeada no seu coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho do seu pai conquistou e do qual é herdeiro, vê-se esse campo cobrir-se de ervas daninhas. E seu pai culpado pelas colheitas que ele não quis preparar. Se deixou esses grãos destinados a produzir nesse campo morrer por falta de cuidado, deve acusar a seu pai se eles nada produzem? Não. Ao invés de acusar ao pai que tudo lhe deu e que agora lhe retoma os bens, deve acusar-se a si mesmo por ser o verdadeiro autor do seu fracasso. E então, arrependido e com fé, entregar-se ao trabalho com coragem, que prepare o solo estéril pelo esforço de sua vontade, que o lavre até o coração com a ajuda do arrependimento e da esperança, que lance com confiança a semente que tiver colhido como boa, entre as más, que o regue com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus do amor e da caridade, daquele que já tem. Então, verá seus esforços abençoados, coroados de sucesso, e um grão produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores, pegai vossas gradas e vossos arados, arai vossos corações, arrancai dele o joio, o mal, semeai neles o bom grão, o bem que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir frutos da caridade. Então, gente, toda parábola, toda coisa, tudo que Jesus falou por histórias, que ela seja, então, compreendida. Não vamos acertar assim ao pé da letra. Não, falou isso, que vai perder, vai morrer, vai acabar. Então, veja o que sentido deu aquilo, o que levou ele dizer aquela palavra, aquela sentença. E por isso que ele falava por palavra, e por isso que foi explicado em lições anteriores o que seriam essas parábolas, e por que ele fazia, e de onde, por que ele teve essa ideia de ensinar por meio de parábolas. Tudo isso já foi dito em outros dias em que foi gravado. E aqui a gente, de volta e meia, a gente fala sobre essas parábolas, sobre esses ensinos que devem ser seguidos. E caso vocês leiam alguma parábola, pode ter certeza que no mesmo livro, ou mesmo alguém que já leu, que costuma ler, vos explicará de uma maneira bem correta e bem simples, e você vai entender sempre e vai passar para outros. Agora diz, reconhece-se o cristão por suas obras. Simeão, Bordeaux, 1863. Nem todos que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade do meu Pai. Pai que estás nos céus, escutai estas palavras do Mestre, todos vós que rejeitais a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos
pois chegou o momento de ouvir. Basta trazer os sinais do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, sou cristão, para ser seguidor de Jesus? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras. Eis a palavra do Mestre. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e nem uma árvore ruim dará frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo, a árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com sua fronte uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são os frutos da vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como tem feito há muitos séculos, continua a pregar as divinas virtudes, procura distribuir seus frutos, mas poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles amoldaram a sua vontade, talharam de acordo com as necessidades, cortaram-na, diminuíram, mutilaram-na. Seus ramos estéreis já nem maus frutos produzem, porque não produzem nada mais. O viajante cansado que para, procurando em sua sombra o fruto da esperança, que deve lhe dar a força e a coragem, encontra apenas ramos ruídos, quebrados, dizimados, que pronunciam a tempestade. Pede em vão um fruto da vida, da árvore da vida, as folhas secas caem, a mão do homem as manuseou e as remanejou tanto, que as secou. Abri, pois, vossos irmãos, os vossos corações, para que ver que no cultivar essas árvores de cujos frutos elas darão a vida eterna. Aquele que plantou vos convida a cuidar dela com amor e vereis dar ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai, como Cristo vos deu, não as mutileis. Ela quer estender sobre o universo sua imensa sombra. Portanto, não corteis seus ramos, seus frutos generosos caem em abundância, para assustar o viajante faminto, que quer atingir o seu objetivo. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer, para que não sirva a ninguém. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. É que existe monopolizadores do pão da vida, como os há do pão material. Não vos coloqueis dentre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. Ide, então, procurar aqueles que estão famintos. Trazei-os para a sombra da árvore e partilha com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhe uvas de espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos daqueles que vos chamam para vos arrasar e arrastar também para o espinheiro do caminho. E segui aqueles que vos conduzem à sombra, sim, mas da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas só aqueles que fizerem a vontade do nosso Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênção vos abençoe,
Que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância. Crei e orai. É o que nós devemos fazer, principalmente nesses momentos em que a Terra, que nós estamos presenciando, essa transformação do nosso planeta Terra. Dias mais difíceis virão, irmãos. Mas vocês não devem ficarem se lamentando, nem falando, se eu soubesse tinha melhorado, se eu soubesse tinha feito isso, por que eu parei no tempo e no espaço? Agora não é hora de lamentar, é hora de pegarmos a enxada, né? Como é que chama? O rastelo ou material qualquer de trabalho, de obra, e seguirmos em frente. Vamos em frente, porque estão precisando de muitos seres com boa vontade, com ânimo, com coragem, nesses momentos difíceis que nós estamos caminhando. Não digo entrando, porque já faz tempo que estamos nisso. É que ninguém se apercebe. Dias lindos, dias maravilhosos, né? Problemas com a natureza daqui, problemas com a natureza dali. Mas ninguém observa que está tendo uma pequena mudança no nosso dia a dia, no nosso momento. Cada minuto é diferente, vocês podem observar. Mas isso não quer dizer que nós vamos entrar em desespero e ficarmos esperando. Levantemos todos e vamos ao trabalho, aonde quer que seja, para quem estiver precisando. Vamos levar um bom ânimo, uma boa palavra, um coração cheio de esperança. Porque um dia, gente, eu e todos vocês que estão me ouvindo, vamos alcançar esse mundo maravilhoso. Estaremos felizes, porque a felicidade existe sim, mas nós no momento não estamos merecendo. E por esperar nesse dia,